Você já cansou de desenhar o Narutinho, o Goku e o Luffy? Tá sentindo que é a hora de dar o próximo passo e começar a desenhar de imaginação, dar vida para suas próprias ideias e personagens? Então você está no vídeo certo. Eu me chamo Ricardo, sou professor de desenho e nessa aula você vai descobrir quais são os 3 estágios do desenho de imaginação e como você pode dar seus primeiros passos em direção ao desenho de imaginação ou desenho de criação, como muita gente chama, para criar seus próprios desenhos, seus desenhos autorais. Então, sem mais delongas, bora pra aula! E já para começar com notícia boa, para você ficar bem empolgado, é o seguinte: sabia que dá para começar a criar de imaginação, fazer seus próprios desenhos de criação com menos de 6 meses, com 4, 5 meses de experiência no desenho? Se você duvida, tá aí algumas provas que eu vou botar na tela. São alguns dos meus alunos que com pouquíssima experiência, com poucos meses de experiência, já começam a dar seus primeiros passos no desenho de imaginação. Então, é completamente possível para qualquer pessoa começar a criar. E isso é só dependente de método, de técnica e dos fundamentos do desenho, né? Que eu sempre falo, e eu vou falar deles agora daqui a pouco. Mas, basicamente, todo mundo pode sim desenhar de imaginação, criar seus próprios desenhos. Não é questão de dom, é questão de prática, técnica e dos conhecimentos corretos. Beleza, então o que você precisa saber e desenvolver para começar a desenhar de imaginação? Tem 2 partes super importantes nesse processo, nesse caminho do desenho de criação. O primeiro é conhecer os 7 fundamentos do desenho. E não só conhecer, mas praticar também, porque, obviamente, desenho é prática, não basta saber a teoria. Então, com os fundamentos, você vai conseguir entender como funciona a perspectiva, as formas, como manipular esses elementos, essas figuras tridimensionais no espaço, como adicionar a anatomia em cima delas, nessas formas, né, que normalmente a gente começa com um esboço de formas básicas tridimensionais e vai adicionando ali músculos e tudo mais, e depois a parte externa, roupa, detalhes. E então você precisa ter um conhecimento dos fundamentos para conseguir manipular e girar, rotacionar, enfim, fazer todo o brincar de massinha de modelar ali com o nosso desenho, né, com as formas básicas. Essa é a primeira metade e é fundamental, realmente não tem como fugir disso, por isso que chama fundamentos, né, a base de todo o desenho são os fundamentos. Então, quanto mais você aprende, quanto mais você se aprofunda e treina, estuda de fato os fundamentos do desenho, mais você vai conseguir desenhar de imaginação e dar vida às suas ideias, porque você vai ter domínio sobre a realidade e vai poder manipular ela ao seu favor e criar aquilo que você quiser, né? Porque você vai conseguir mesclar tudo e, enfim, colocar tudo na posição correta, no ângulo certo, na perspectiva adequada. Esse é o grande papel dos fundamentos do desenho. E a outra metade desse processo que você precisa desenvolver para começar a desenhar de imaginação é expandir a sua bagagem visual ou biblioteca visual, como muitas pessoas falam também, que nada mais é do que o seu repertório, ali, seu HD de memória de imagens que você adquiriu do mundo através da prática, através da observação. Então, quanto mais você desenha, quanto mais você estuda e observa tudo que existe no mundo e entende também, obviamente, com os fundamentos, e você vai desconstruindo tudo que existe para simplificar e guardar isso na sua memória, mais você vai ter um repertório maior a sua bagagem de informação, de conhecimento, de lembranças visuais de como, por exemplo, um corpo humano funciona, como que é, por exemplo, o braço em determinada posição, ou a mão, como que ela é quando ela gira, ou quando eu fecho a mão. Então, quanto mais você desenha, quanto mais quilometragem você tem no desenho e quanto mais você observa e estuda com os fundamentos, mais bagagem visual você adquire. Quanto maior é a sua bagagem visual, mais você vai ter capacidade de adicionando elementos nos seus desenhos para transformando eles, né, para fazer eles cada vez mais diferentes daquilo que a gente está acostumado a ver, né? A gente vai juntando um monte de coisas, criando ali nossa coxa de retalhos para chegar num desenho próprio, totalmente nosso, porque a gente manipulou, né, foi adicionando elementos, vários detalhes, até chegar num novo desenho. Você pode imaginar isso como se fosse escultura, né? Tipo, brincar de uma massinha de modelar. Você vai adicionando ali massinhas novas, massinhas adicionais que são suas e você vai moldando ao seu favor. Então, basicamente é isso, assim, a bagagem visual é sua capacidade de puxar memórias que você guardou através da prática e da observação e colocar no seu desenho, manipulando isso com a ajuda dos 7 fundamentos. E é nesse ponto da bagagem visual o grande problema, porque quanto menos experiência você tem, menos bagagem visual você vai ter, porque menos memórias corretas sobre o mundo você vai ter retido, né? Vai ter guardado e memorizado.
Então, essa é a grande dificuldade no começo. Por isso que tanta gente aí tem dificuldade, consegue desenhar de cópia muito bem, mas quando você vai fazer desenho de imaginação, você não consegue, porque ainda é muito rasa a sua bagagem visual. Mas ainda assim, é possível desenhar de imaginação. Existe um processo, técnica para você fazer isso, que eu vou falar e demonstrar daqui a pouco. Porque assim como tudo no desenho, sempre tem um caminho, sempre tem uma técnica para facilitar esse processo. E basicamente é se apoiar bastante no uso de referências. E ao contrário do que muita gente acredita, usar referência não é roubar no jogo, não é errado. Usar referência faz parte do processo do desenho de criação. Sem referência, você não consegue criar com veracidade, né? Tudo aquilo que você cria vai parecer distante da realidade. Então a gente usa ou fotos ou outros desenhos como inspiração, e não cópia direta, tá? Senão aí realmente é plágio, mas como inspiração para você ter ideias e também para você se basear e preencher os buracos de informação que tem na sua memória. Por exemplo, o corpo humano. Você não consegue decorar, tipo, você até consegue, né? Mas enfim, no começo você tem uma dificuldade muito grande de lembrar como que é um braço numa certa posição, ou a cabeça, ou o corpo, a pose, como é que é. Você não tem essa informação muito clara na sua mente. Então você precisa usar uma referência visual ou uma foto, pode ser até sua, até melhor, né, porque aí vai ser mais original esse conteúdo, para você lembrar como é um corpo em determinada posição e ângulo de câmera. Então, sim, é de extrema importância usar referências, ao contrário do que muita gente diz por aí, né? Eu já ouvi falar por aí que tem uma galerinha que fala que não pode usar referência e tudo mais, que isso é errado, que quem é desenhista de verdade desenha tudo de memória. Enfim, essa galera que tá falando isso, tá falando um monte de bobagem, porque até os grandes mestres, seja da arte clássica antiga, ou os contemporâneos agora, né, os grandes artistas do momento, todos eles aprenderam com referências e utilizam sim referências, salvo alguns artistas que têm uma memória muito boa, que não precisam de referência. Mas, galera, tire isso da cabeça, todo mundo sim precisa de referência, é só perguntar para vários artistas aí no Instagram e eles vão falar sim que utiliza. Beleza, mas como é que você pode dar seus primeiros passos para começar a criar seus próprios desenhos de imaginação? Para falar sobre isso, eu vou explicar os 3 tipos de desenho de imaginação, ou 3 etapas, 3 estágios da evolução aí no desenho de criação. Essa é uma separação que eu defini, que eu observei comigo e com meus alunos do meu curso. Então eu vejo isso através da experiência e da observação. Então eu separei nesses 3 estágios para facilitar o nosso entendimento em relação ao desenho de imaginação. O primeiro estágio do desenho de imaginação é quando você cria a partir de um desenho que já existe e você só vai manipulando ele, você vai removendo algum elemento, algum detalhe da roupa ou adicionando outros objetos. Enfim, utiliza um desenho como base para você só ir meio que vestindo ele, como se fosse uma boneca, né? Tem a boneca, tipo a Barbie, e aí você só vai trocando a roupa dela, colocando elemento, adicionando personagens em volta, um cenário, entende? Então você pega algo que já existe, já está meio que definido, e você vai manipulando isso com a sua bagagem visual ou com outras referências para ir vestindo esse personagem, adaptando, moldando ele, para ele chegar naquele resultado que você deseja. O segundo estágio do desenho de imaginação é quando você cria, também utilizando referências, mas agora com referências indiretas. Você não vai copiar nenhuma, você não vai se basear 100% em nenhuma, você vai fazer ali uma grande maçaroca, ali um caldeirão de referências, ou uma coxa de retalhos, enfim. Você vai pegar várias referências e vai fazer um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça para criar um desenho totalmente novo. Então você vai pegando um elemento de cada um e, claro, adicionando com aquilo que você sabe dos fundamentos do desenho e também da sua bagagem visual. E quanto maior a sua bagagem visual, menos referência você vai precisar, porque você vai ter já memorizado muita informação. Então você vai pegar essas referências e vai criar algo novo, totalmente novo, que não está baseado em nada 100%. Né? Você, claro, você vai se inspirar, mas vai ser algo legitimamente seu, né? Que não vai lembrar nada parecido que já exista. Então esse é um intermediário aí no desenho de imaginação, e para isso, que nem eu comentei, você precisa ter uma bagagem visual maior, uma experiência nos fundamentos do desenho também um pouco maior. Então seria o segundo estágio intermediário nesse sentido. E aí, conforme você avança, ganha quilometragem, ganha experiência no desenho, você vai usando menos e menos referências, porque, conforme eu já comentei, maior bagagem visual, maior sua capacidade de criação e menor dependência
de referências. O terceiro estágio do desenho de imaginação é o que a gente está acostumado a ver aí no YouTube, no Instagram, vários artistas aí renomados, super famosos, que desenham praticamente ali do nada, né? Você vê que a pessoa sai direto ali desenhando na caneta nanquim, sai tudo direto, bonitinho e na perspectiva correta, e você fala, meu, como é que pode isso? O que acontece? Primeiro, porque essas pessoas, esses artistas, eles têm décadas de experiência, pelo menos aí 10, 20 anos de experiência para conseguir fazer isso, porque demanda muita experiência, muita bagagem visual e muito conhecimento sobre desenho e um conjunto de habilidades e de memórias, né, para você conseguir fazer isso, desenhar sem nenhum tipo de referência. Então, é isso, assim, o que acontece só é como se fosse o estágio 2, só que conforme a experiência vai aumentando, a pessoa, o artista vai se desvencilhando ali das referências, ao ponto de chegar e criar bastante coisas sem precisar olhar para uma imagem. Porém, não confunda, tá? Porque, por exemplo, até mesmo Peter Han, Kim Jong-gi, que são conhecidos por desenhar sem referências, eles não têm uma memória infinita. Eles precisam sim de referência quando eles vão desenhar algo que eles nunca viram, né? Então, se eles vão criar algo que eles nunca desenharam antes, nunca observaram antes, é necessário sim que eles façam uma pesquisa. Inclusive, o Kim Jong-gi fala sobre isso, né? Ele pesquisa bastante referências, ainda ele usa referências no estudo dele. Então, não confunda, não se iluda e acha que esses caras aí tira do nada e desenha magicamente. Não, é tudo uma questão de uma mistura de experiência, quilometragem e do estudo também muito bem feito, muito bem executado, com referências também, tá bom? E para pôr um ponto final definitivo nessa discussão nada a ver sobre o uso de referências, dá uma olhada só como tem vários artistas famosos, renomados, profissionais que usam referências no próprio trabalho e tá tudo bem, porque é assim que funciona, esse é o processo natural e todo o mercado de artistas sabe disso. Então, tipo, acabou, vamos eliminar essa ideia, porque tá tudo bem usar referências, vamos fazer as pazes e você vai ver que o seu desenho, a qualidade das suas artes vai melhorar muito e você vai avançar muito mais rápido em direção ao seu objetivo, que é desenhar e criar tudo que você imaginar. Praticar com a etapa 1 do desenho de imaginação traz vários benefícios. O primeiro, e o mais legal, é porque é simplesmente divertido e ele te tira do desenho de estudo, né? Do estudo puro ali, dos fundamentos, que às vezes é meio repetitivo, pode ser um pouco monótono, chato de vez em quando. Então, criar dessa maneira é muito legal, até porque a gente estuda para desenhar de imaginação, né? Senão não faz sentido. Então é importante ter sim esse momento de criação, de criatividade, para você começar ali, criar seus primeiros desenhos autorais, próprios e desenvolver também seu estilo. Então, quem eu falo, né? São duas asas de um pássaro. Você precisa do estudo, mas também precisa da criação para você equilibrar a sua prática e ela ser divertida, leve, enfim, e ser uma prática equilibrada. O segundo benefício é que você vai desenvolver o seu processo criativo, você vai conhecer e criar um processo criativo que faz mais sentido para você. Você vai entender como usar as referências, como pesquisar, como se inspirar, como gerar ideias a partir dessas imagens. Enfim, você vai conhecer como você funciona, como sua criatividade e sua mente funciona na hora de criar seus personagens, seus desenhos. Então, quanto mais você pratica, mais natural isso vai ser, mais rápido também, o que é importante, né? Principalmente se você vai trabalhar com isso. Quanto mais você desenvolve isso, o seu processo criativo, mais fácil vai ser a criação. Enfim, vai te ajudar a chegar naquele processo criativo fluido, onde você vai começar a criar com muito mais liberdade, muito mais facilidade, tudo aquilo que você quiser imaginar. Um terceiro benefício bem legal em relação a essa etapa 1 do desenho de imaginação, e aliás, o desenho de imaginação como um todo, é que ele escancara aquilo que você não sabe, né? Porque aquilo que você não sabe, você vai precisar buscar referências. Então isso fica óbvio para você, assim, tipo, beleza, eu não consigo desenhar mãos em determinada posição, ou cabeça nesse ângulo. Então isso indica aquilo que você poderia estudar para melhorar e adquirir uma maior bagagem, maior entendimento pelos fundamentos. Então desenhar de imaginação também é um grande complemento para o estudo do desenho, né? Porque a partir dessa consciência você pode pesquisar e usar isso, essa lacuna que você identificou na hora de criar, para você estudar e tapando esses buracos, entende? Então é muito legal também nesse sentido de você evoluir como artista. Resumindo, se você está começando agora no desenho ou quer dar os seus primeiros passos no desenho de criação, a gente vai começar da etapa 1 e eu vou fazer uma demonstração agora como que você pode fazer esse processo, né? Que é pegar um desenho que já existe e manipulando, adicionando, tirando alguns elementos para tornar ele um pouco mais seu. Só toma cuidado que esse desenho
ainda assim é o desenho de outra pessoa, e é muito fácil você identificar que é de outra pessoa, principalmente se você pega no Pinterest, porque todo mundo ali acaba vendo as mesmas referências, né? Porque o algoritmo meio que joga para todo mundo as mesmas imagens, então só toma cuidado, porque esses primeiros desenhos é mais uma questão de estudo, tá bom? Não é para você ficar postando aí no Instagram e falando que é seu, porque é perigoso cair no plágio. Isso é mais por questão de primeiro passo para você se habituar, para você treinar, criar, se divertir e criar, né? Porque é importante, você está estudando os fundamentos do desenho para fazer isso, né? Para criar algo seu. Mas nesse primeiro estágio, ele ainda não é 100% seu, tá bom? Então só toma cuidado nessa questão aí de plágio e tudo mais. Mas em questão de estudo, em questão de aprendizado próprio, é super válido você fazer isso, tá bom? E aí, para começar, selecione algumas referências e escolha uma referência que vai ser o desenho base, que vai ser onde você vai trabalhar em cima e vai manipular, vai alterar, subtrair. No caso, eu já selecionei algumas referências, são essas aí que está aparecendo no canto da tela, e a referência principal que eu vou utilizar é essa. Eu vou usar essa menininha aqui nessa pose, nesse ângulo e tudo mais, e eu vou complementar essa imagem com algumas outras referências. Eu já tive uma ideia do que eu poderia fazer, e aí eu peguei algumas referências para me ajudar nisso. Então meio que eu vou alterar e vestir ela com uma outra roupa, com outro cabelo. Então é basicamente esse processo. Eu vou demonstrar aqui comentando um pouco em cima. Então selecione algumas referências para você aí. Procure pensar também numa ideia já de antemão. Quanto mais clareza você tiver naquilo que você quer criar, mais fácil vai ser para você encontrar as referências, e também na hora de desenhar já vai sair mais fácil. Então é isso. Então para começar, é basicamente como se a gente fosse copiar essa referência. A gente começa por ela, essa referência principal, pega ali a pose, a proporção, tudo mais bonitinho, e depois, num segundo momento, a gente vai vestir ela. Então, não precisa ser um super desenho, super definido, com traços finais, pode ser meio esboço mesmo, e depois a gente vem definindo isso, esse desenho, mais corretamente. Então, vamos lá, vou fazer aqui o esboço. Ó, repara que eu fiz um esboço bem solto, os traços não são definitivos, é realmente como se fosse um boneco, e aí eu vou vestir com o design, com a roupa que eu quero, né, com o estilo que eu quero. Então é isso que você faz a primeiro momento, e aí agora a gente vai utilizar as outras referências para trabalhar em cima. Inclusive você pode alterar até mesmo o estilo de olho, a posição da boca, como que ela tá, se tá aberta, fechada, estilo de cabelo, estilo da roupa, adicionar algum elemento, transformar esse personagem ao seu gosto. Basicamente a gente meio que só roubou ali a pose, digamos assim, e aí vai trabalhar em cima, beleza? Eu vou começar pela cabeça, e aí eu vou alterar os olhos, vou mudar um pouco a expressão, porque eu vou fazer ela como se fosse uma menina demônio, né, com chifre e tudo mais. Então eu quero um olho parecido com essa referência aqui, um pouco mais fechado, um pouco meio olho de gato, assim, sabe? Então vamos lá, vou começar a fazer esse design. E aí eu tô meio que criando também, adicionando alguns elementos. Criei uma boca como se fosse meio brava, e coloquei uns dentinhos aqui no canto. Então eu vou adicionando com o que eu sei também, com minha bagagem visual, não dependo somente daquilo que eu tô vendo. Já pro cabelo, eu gostei muito desse estilo aqui. Eu vou trazer então pro meu. Vamos ver como é que sai. Então, repara que é como se fosse mesmo que uma mescla, né? Você vai alterando, moldando, juntando referências. Então, e outra coisa, né? Não tá exatamente na mesma pose. Então é aí que entra o seu conhecimento dos fundamentos, né? Quanto mais você manja
dos fundamentos, mas você consegue manipular e imaginar isso na sua cabeça e rotacionar e tudo mais. Então fica muito mais fácil de você pegar uma referência que não é tão parecida assim e moldar a seu gosto. Então é por isso que é tão importante ter esse conhecimento dos fundamentos além da bagagem. E aí também eu quero adicionar o chifrinho, né, que eu falei. Vai ser meio que como se fosse um menino demônio. Aí eu peguei uma referência que eu posso tomar como base. Então aqui no cabelo, na verdade, vai ser o chifre saindo. Em relação ao rosto, eu já tô ok, eu posso agora partir pra roupa. E aí eu pensei, talvez com um cachecol, meio tipo a Mikasa do Attack on Titan, ou algo desse estilo, assim, meio que vitoriano, né? Um vestido, algo do tipo, eu posso fazer uma mescla, então vamos ver. Gostei dessa paradinha aqui na mão, essa roupa, vamos ver. Aí eu vou misturar com esse vestido aí, meio vitoriano. Então, sei lá como chama isso, esqueci o nome. Corselete, né? Alguma coisa assim. Corpete, enfim. Vamos aí. Vou fazer essa roupa que é da hora. E essa saiona bem da hora. Posso fazer também essa manga, que é bem legal, gostei desse estilo aí. Pode fazer algo semelhante. E aí você pode sempre, pode não, né? Olhar sempre para sua referência principal para ver se você tá também de acordo em questão de pose ou em questão de anatomia, se for o caso, né? Por exemplo, do braço, para ver se está de acordo. Aí você pode adicionar algumas coisas, tipo uns detalhes, sei lá, um bracelete, o que for. Então, tudo que você quiser adicionar aqui vai ficar mais seu, né? Vai ficar menos parecido com a referência que você está vendo e é mais teu de verdade. Então, você pode criar o que for aí, sei lá, qualquer detalhe, fazer alguns elementos assim, sabe? E aí fica mais teu mesmo. Então praticamente está pronto aqui meu desenho, eu já peguei vários elementos, criei meu próprio design, só o que lembra o desenho original, basicamente é a pose, mas fora o resto eu peguei um pouco de cada um e fui criando um novo personagem, um novo desenho. Tanto que se a gente coloca aqui, por exemplo, eu vou trazer a referência de novo para a tela ali. Então repara que é realmente só a pose e o resto nem lembra tanto assim esse personagem. Então esse é o primeiro passo do desenho de imaginação. Começa fazendo isso, alterando uma referência. Aqui no caso eu alterei bastante, né? Mudei até o estilo e tudo mais, estilo de cabelo, roupa. E é claro que isso no começo é mais difícil, então altere aos poucos, talvez só alterar o olho, só alterar o cabelo. E aí conforme você vai ganhando experiência, você vai alterando mais e mais, ou até mesmo começar a manipular, por exemplo, a posição do braço, o ângulo da cabeça. Enfim, conforme você ganha quilometragem, você fica mais livre para criar, tá bom? Vou finalizar esse desenho só para ele ficar mais bonitão. E aqui uma dica para você que está começando no desenho: comece sempre simples, comece fácil, porque não é um processo tão natural desenhar de imaginação, você precisa adquirir essa habilidade, se desenvolver, que nem eu comentei, né? Precisa dos fundamentos do desenho, da bagagem visual, é complicado, e não é simplesmente ali copiar algo que já existe
que é muito mais fácil, é 1000 vezes mais fácil. Então comece simples, escolha uma referência que está de acordo ali com a sua capacidade atual. Eu sei que a vontade de criar e fazer algo incrivelmente lindo, maravilhoso, complexo é grande, né? Porque você quer dar vida às suas ideias mais doidas, só que começa simples, começa ali no passinho de bebê, de novo ali, né? Porque é uma habilidade nova, é uma técnica nova, então comece com às vezes com um chibi, com um cartoon, sabe? Pega aquelas poses no Pinterest e vá manipulando, vá adaptando, adicionando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, tira alguma coisa. E aí, conforme você vai ganhando experiência, você vai deixando mais complexo, vai pegando referências mais difíceis, em poses diferentes, adicionando mais elementos, enfim, você vai subindo o nível conforme você vai também ganhando experiência. Se essa aula de como desenhar da sua imaginação te ajudou e você aprendeu alguma coisa aqui comigo hoje, deixa aquele like porque ele ajuda demais o canal a crescer, a esse conteúdo ser distribuído aí, e isso me permite continuar produzindo mais aulas gratuitas de desenho como essa. E se você está chegando agora no canal, curtiu os conteúdos, se inscreve, ativa o sininho para ser notificado sempre que eu postar um conteúdo novo, tá bom? Então, muito obrigado e a gente se vê na próxima aula.